Olá pessoal, aqui é o professor enfermeiro Marcelo Lobato com mais um pequeno vídeo para o canal Missão Enfermagem. É um canal que mostra a enfermagem na prática. Hoje o tema é um tema pedido pelos alunos, já há algum tempo eu fiz o vídeo hoje, sobre os conhecimentos básicos para um técnico de enfermagem. O que o técnico de enfermagem tem que saber do básico ali para poder trabalhar, né? O que você deve focar no seu estudo, no período em que você está na escola, para depois ser um bom profissional de enfermagem, tá bom? Bom, a primeira reflexão que quero deixar aqui é o seguinte: o que você precisa saber vai depender do qual o seu foco. O que eu tenho visto hoje em hospitais, em clínicas e tudo mais, são profissionais muito mal qualificados. Eu que estou na enfermagem há quase 3 décadas, eu percebi que em alguns setores, alguns hospitais, a qualidade aumentou. Em alguns hospitais, e na grande maioria, a qualidade do profissional ficou bem prejudicada, talvez pela má formação, talvez porque quem está formando hoje são profissionais que muitas vezes não trabalharam ou que formaram enfermeiro, às vezes, não que isso seja muito ruim, não é isso, mas sem ser técnico, né? Eu sempre prefiro, para ensinar o técnico, o enfermeiro que foi técnico, ele sabe mais direcionar o conhecimento. O enfermeiro que formou direto na enfermagem, muitas vezes eu percebo que tem mais dificuldade para ensinar o técnico. Então, o primeiro passo é esse. O que você precisa saber? Vai depender do profissional que você quer ser. Se você quiser ser um profissional meia boca, vamos dizer assim, não precisa aprender muita coisa, viu? Eu vejo alunos aí que se formam muitas vezes sem nenhuma qualidade. Isso é verdade. As escolas muitas vezes não deixam mais o professor reprovar o aluno, é obrigado a passar. Isso é muito ruim. Bom, primeiro passo, decidir qual tipo de técnico você quer ser. Eu tenho certeza que quem está nesse vídeo aqui quer ser um bom profissional, um profissional de destaque. E aí, fiz uma pequena reflexão com a foto aqui, né? Uma profissional bem vestida, com certeza com bastante conhecimento, ali com a luva, com a máscara, com o esteto. E aqui é uma brincadeira, o que eu tenho visto muito hoje aí é esse tipo de profissional, né? Não vou nem dizer o nome ali, né? Mas é o que mais tem. E aí, olha, cuidado, hein? Às vezes, o juramento que você faz ao fim do curso de ajudar o ser humano, ajudar o paciente, vai acabar prejudicando por falta de conhecimento. Bom, os sinais vitais, uma boa anotação de enfermagem, saber o básico em inglês e informática, isso é interessante hoje em dia, saber nomes de remédios e saber trabalhar em grupo. Na minha visão de enfermeiro de quase 3 décadas, né? Trabalhei em UTI, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em pediatria, leciono desde o começo, eu vejo que esses são os pontos fundamentais. Por quê? Porque você vai trabalhar com o paciente, vamos começar pelos sinais vitais. Você tem que saber se ele está bem ou não, né? E hoje, chega ao cúmulo das pessoas, às vezes, mentir os sinais. Eles mentem, não conseguem ver e jogam o sinal lá, copia o anterior. Isso é um crime, né? Isso é falta de caráter. Se alguém já fez isso ou viu alguém que já fez isso, corrija, porque isso é falta de caráter e crime. Os sinais vitais, eles não é só a pressão arterial, que tem que ser bem auscultada. Lembrando que os aparelhos certificados pelo Inmetro, você pode usar, mesmo aqueles que não precisam de esteto. Agora, aquele aparelho que você compra, que vem o esteto junto, aquele que tem um esfigmomanômetro, aquele precisa do esteto. Não tem como você verificar a pressão diastólica. A sistólica você até consegue identificar, mas a diastólica você não consegue identificar no pulso, você precisa do esteto. Tanto é que é vendido com o esteto, tá? Então só usa sem o esteto os aparelhos digitais com certificação do Inmetro. O que vende com o esteto tem que usar o esteto.
A pressão arterial, saber qual que é a mínima, qual que é a máxima, né? A que manda mais é a diástole. A diástole não pode passar de 90, não pode baixar de 50. Isso é importante, tá? Bom, um pulso, verificar um pulso, saber se ele está rítmico ou arrítmico, saber se o pulso está muito acelerado, se é perigoso, se ele é muito lento, se ele é brade, e aí vai. Pulso é diferente de frequência. O pulso também tem a frequência, mas a frequência cardíaca você identifica no monitor. E ali você vê outras coisas. Você vê o tipo de complexo, o técnico de enfermagem também consegue ver isso, consegue ver se está normal a frequência cardíaca. O pessoal fala assim, mas quem vê isso é só o médico, não sei o que. Não, 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 não. Você que vai trabalhar com o paciente, porventura, qualquer setor que você for, tiver um monitor cardíaco, é obrigação sua identificar um ritmo normal. Eu acho que eu tenho no meu canal já, quem quiser ver aí, alguns vídeos que falam sobre o ritmo normal, a frequência normal do coração. Tá bom? Onda P, complexo QRS e a onda T. A ritmicidade dos complexos, a frequência do batimento, e aí vai, tá bom? O que mais? Temperatura. O enfermeiro pergunta para o técnico, tá com febre ou não? Tem que identificar o que é febre, o que não é, né? A respiração, tipo de respiração. Tem paciente que está respirando ainda, mas ele pode estar numa respiração muito finalzinho da respiração dele, né? Ou até gaspeando. Então, o gasping hoje, por exemplo, já tem indicação de começar a RCP. Você tem que identificar um gasping, tá bom? E os sinais vitais também, por exemplo, a PVC, pressão venosa central, tem setores que usam. Todo paciente com acesso venoso central, é interessante que se faça uma mensuração da pressão venosa central. E aí vai, tá bom? Sobre a anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem também é importantíssimo. Por quê? Porque você vai trabalhar no hospital, o hospital precisa do que você anota para poder cobrar o paciente, se for particular, ou para poder cobrar o SUS, se for pelo SUS. O hospital precisa sobreviver e você tem que anotar para isso também. E você também anota para ser o respaldo, para você ter garantido o que você fez no seu dia a dia, tá? E também você anota para ficar um histórico para as equipes. A anotação de enfermagem, técnico de enfermagem, é um histórico para todas as equipes. Fisioterapia, equipe médica, a equipe do supervisor, do enfermeiro, né? E aí vai, tá bom? Eu também tenho um vídeo, se eu não me engano, aí no canal, vejam lá por favor, sobre anotação de enfermagem, que eu ensino a anotar por sistemas. Fica mais bacana, quem vai ler entende melhor, tá bom? É um cefalopodal, mas é por sistemas. Saber o básico em inglês e informática. Você fala, tem que saber inglês como técnico de enfermagem? Sim, algumas siglas são em inglês. Por exemplo, a ventilação mecânica, quem for trabalhar em UTI, vai trabalhar, e o médico grita lá, quanto é que está a PIP? E você vai ter que saber, tem que saber, senão se passa por ignorante ali, né? Então diferencia o profissional também. Alguns manuais vêm em inglês. Já houve casos de pacientes que falam inglês, né? E aí sofreu um acidente e foi atendido e ninguém sabia falar inglês, né? Isso é ruim. A informática, hoje em dia é a base, né? Tem hospitais que 50% da prova é informática. Hoje, tudo que você faz, você pede o material, você anota o paciente, você devolve o material, você manda para outro setor, tudo é pelo computador. Tem que saber informática. É uma pedra no sapato. Muitas vezes, dependendo do hospital, atrasa o serviço, mas é o caminho, não tem como voltar. Tá? Tem que saber informática. Saber nomes de remédios. Segundo o Corém, o maior problema que eles têm com processos está relacionado aos remédios, né? Aos 13 certos. Acho que são 13 ainda, me corrija aí se estiver errado. Mas você tem que saber o básico ali, o nome do remédio. Por quê? Porque o médico prescreve um remédio e às vezes o remédio está com outro nome. E os nomes são muito parecidos. Então você precisa saber o nome do remédio, como é que ele pode se apresentar para você. Isso é o básico, tá? Como é que dilui,
como é que administra, se passa no soro, não passa, e aí vai, tá bom? O remédio, realmente vocês têm que ter uma noção muito boa aí, é muito perigoso mexer com remédio. E o último ponto, saber trabalhar em equipe. Eu já tive pessoas nas minhas equipes que eram 10 da parte técnica, mas que eram casca de ferida para trabalhar, né? Não se entendia com ninguém, desrespeitava o enfermeiro, uma coisa de louco. Então, saber trabalhar em grupo, ter empatia, ajudar o colega, respeitar o paciente, não chamar de vovô, vovó, sabe? Não debochar do paciente, ter respeito pelo corpo do paciente, até depois da morte. Não é porque morreu que vai contar piada arrumando o corpo, né? E aí vai. Então, saber trabalhar em grupo é um ponto para mim também fundamental para que o técnico seja um bom profissional. Bom, Deus abençoe vocês aí na caminhada. Obrigado por ver mais um vídeo. Se inscreva no canal do professor Marcelo Lobato. O nome do canal é Enfermagem Prática, Missão Enfermagem, tá bom? Passe para os colegas. Os vídeos eu sei que são muito simplesinhos, mas são feitos com carinho para vocês aí, com conteúdo de quem realmente trabalha na área, trabalha na área por muitos anos, tá bom? Então um abração a todos, até o próximo vídeo.